Oi, tudo bom com você? Hoje eu quero te convidar a participar de mais um estudo. E hoje aqui comigo, eu tenho o irmão Thales, o William, eu sou a Voltamos. Emily, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do segundo dízimo. A primeira pergunta, Thales, ajuda a gente, vem Sim, dizendo assim: na economia hebraica, qual era o segundo dízimo e a que propósito servia? exato. Bom, vamos entender aqui. Dízimo a gente entende que é a 10ª parte daquilo que o Senhor, na sua muita misericórdia, nos concede. Beleza, isso tá claro, eu imagino. O segundo dízimo seria, então, esse outro décimo, né, do que Deus nos concede aqui. E aí, qual que era o fim, então, desse segundo dízimo aqui, que fala na economia hebraica, e que ele é aplicável hoje também? Aqui o seguinte, menciona aqui no texto, né? Deuteronômio 14, a partir do verso 27. É uma recomendação aqui que o Senhor nos dá. E nunca se esqueça dos levitas, que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem heranças próprias. E aqui também menciona o seguinte, e os estrangeiros, e órfãos e viúvas, que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se. Então, quando a gente vê aqui o contexto que menciona aqui em Deuteronômio 14, Deuteronômio 26 também menciona e reforça esse assunto, vem falando que o segundo dízimo, ele tinha e tem o fim de suprir a necessidade daqueles que são mais carecidos. E aqui ele deixa de forma bem clara aqui sobre essas questões, né? Aqueles que não têm moradias, os órfãos, as viúvas. Então, todas aquelas pessoas, né, que passam por necessidades, que têm alguma vulnerabilidade, elas devem ser supridas essas necessidades de acordo com o segundo dízimo, né? Então, nada mais é que um fundo, né, que ele tem um propósito de uso assistencial caritativo. Então, a gente vê Uhum. aqui que isso é uma recomendação bíblica, né, que o Senhor nos concede, justamente para que a gente possa realmente beneficiar o próximo que está numa situação de necessidade. Então, de forma resumida, esse era o intuito que se praticava e se devemos, né, praticar hoje também para auxiliar o próximo nesse sentido. Aham. Um exemplo Sim. prático seria a questão das missões, né? Que a gente recebe, às vezes, algumas pessoas que precisam, que faz Exato. campanhas. Então, esse dinheiro que você separou, deixou armazenado para caso surgisse alguma necessidade, ou então, às vezes, algum conhecido seu que está passando por algum Exato. problema, que precisa de um dinheiro, você tem aquela quantia reservada para poder servir de benefício para outra pessoa. E interessante, tipo assim, tem gente que fala, nossa, mais um dízimo, que isso, vou ficar pobre. Mas aí a gente pensa, muitas vezes nós já separamos o segundo dízimo, só não percebemos. É Sim. verdade? Muitas Exato. vezes uma pessoa chega lá pedindo, bate lá na sua porta, preciso de comida. E aí o que você faz? Você precisa do dinheiro para comprar uma cesta básica, ou então você mesmo doa o dinheiro para a pessoa. Uhum. Você já está usando como se fosse o segundo dízimo. Não é Sim. mesmo? Qual é a função do segundo dízimo? Ajudar. Auxiliar. Não é a Exato. mesma função do primeiro, tá? O primeiro é algo separado por ministério. Mas o segundo já tem uma função espiritual de ajuda, Uhum. uma Exatamente. questão Sim. religiosa. Então, por exemplo, preciso de uma missão, estão prezando uma missão lá, não sei aonde, lá em tal país, que está passando por dificuldade. Eu posso usar o segundo dízimo. Então, esse aí é uma forma de eu juntar o dinheiro que qualquer necessidade espiritual, religiosa, o que acontece? Eu já posso Sim. utilizar aquele dinheiro para a causa do nosso Deus. Uhum. Desde Ex- pequenos atos até grandes, né? Pode Sim, ser uma passagem para um irmão que você ajuda, que às vezes não tem condição, a doar de fato, né, para uma missão, uma quantia maior. Exatamente. É, não é Não a tem limites, quantidade, né? pode ser o pouco até o muito. Só a ação de você de fato contribuir e ajudar. Exatamente. E é interessante que esse é um recurso que você pode administrar, né, de acordo Uhum. com o que vai surgindo de necessidades, né? Então, Sim. tipo, esse mês não surgiu uma necessidade, você poupa aquele dinheiro, sabendo que ele é útil e necessário para você reservar numa emergência futura, né? Então, Aham. é interessante essa questão aqui. Sim. E aí, na continuação das perguntas, a segunda diz assim: William, ajuda a gente? sim. Como o segundo dízimo abençoava o doador no sentido espiritual? E de que modo também pode ser uma bênção hoje? Bem, é muito interessante. O texto de Provérbios diz o seguinte, Provérbios 19, 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Ou seja, muitas vezes nós pensamos que aquele dinheiro que nós estamos doando só vai ajudar a outra pessoa. Mas nós não percebemos que, na verdade, aquele dinheiro que o próprio Deus nos manda doar está nos ajudando. Por quê? Porque a doação, ela mata a cobiça, mata a avareza, e se a avareza estiver no nosso coração, também vai nos matar.
Ou seja, Exato. quando nós estamos doando, o que acontece? Nós mesmos somos o quê? Beneficiados, porque nós estamos aprendendo cada vez mais de Deus. É por isso que Deus institui tantas ofertas, oferta por isso, oferta por aquilo. Ele nos incentiva a pagar para que nós possamos conseguir também receber a bênção de perder do nosso coração todo esse sentimento de avareza, de cobiça, do eu. Para que nós possamos matar o eu. Matando o eu, o que acontece? Eu, consequentemente, vou andar nas mesmas pegadas de Jesus, ou seja, serei salvo. Sim, no livro Ministério do Amor, os primeiros capítulos é dedicado justamente para essa questão de auxílio ao próximo. Então, às vezes aquele texto na Bíblia, né, que diz, as pessoas questionam, né, Senhor, quando foi que nós te ajudamos? E ele diz, quando vocês o fizeram a menor dos pequeninos. Então, é justamente isso, é você ajudar as pessoas e, consequentemente, você ajuda Deus, porque são filhos de Deus que estão necessitando. E é uma coisa que invade o seu ser, transforma completamente essa obra de doação de prática, de empatia, de você ajudar de Exato. fato as necessidades da outra pessoa. Exatamente. Sim. E até nesse sentido, acho que vale mencionar, o próprio Senhor Jesus nos disse, né, lá em Mateus, fazer para o próximo aquilo que você gostaria que fizessem para você se você estivesse Com naquela certeza. situação. Né? Exatamente. Então, acho que esse tem que ser o sentimento. Né? Se a gente talvez Aham. tiver dificuldade, poxa, mas como ajudar? Você até você fazer essa pergunta. Se eu estivesse naquela situação, Sim, o é que eu o esperaria? sentimento de empatia, você conseguir se Exatamente. colocar no lugar do outro e entender a dor daquela pessoa. Então, Exatamente. Sim, e Uhum. isso daí que vai nos mandar ao céu. Nós tendo isso, nós já somos pré-candidatos a chegar ao céu. Então, olha só, que nós possamos realmente ter esse sentimento de doação sem esperar nada em troca. Porque esse foi o sentimento que Jesus teve ao ver essa terra. Fique com Deus e seja abençoado com esta palavra e colocado em prática. E te esperamos nos outros estudos.